O Mahabharata. Por Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1 A.D. Parva. O livro do início. 4. Pauloma Parva. O Grasrava Salti, o filho de Lomaharshana, versado nos Puranas, enquanto presente na floresta de Naimissa, no sacrifício de 12 anos de Saunaka, de sobrenome Kulapati, ficou diante dos rishis em serviço. Tendo estudado os Puranas com devoção meticulosa e assim sendo totalmente familiarizado com eles, ele se dirigiu a eles, aos rishis, com as mãos unidas desta maneira: eu descrevi graficamente para vocês a história de Uttaka, que é uma das causas do sacrifício de cobras do rei Janamejaya. O que, veneráveis senhores, vocês desejam ouvir agora? O que eu narrarei para vocês? Os homens santos responderam: ó filho de Lomaharshana, nós perguntaremos a ti acerca do que estamos ansiosos para ouvir e tu narrarás as histórias uma a uma. Saunaka, nosso mestre venerável, está no momento cuidando do recinto do fogo sagrado. Ele é conhecedor daquelas histórias divinas que se relacionam com os deuses e os ajuras. Ele conhece adequadamente as histórias de homens, serpents e Gandharvas. Além disso, ó Salti, neste sacrifício aquele Brahmani erudito é o chefe. Ele é hábil, fiel para com seus votos, sábio, um mestre dos sastras e do Aranyaka, um falador da verdade, um amante da paz, um mortificador da carne, e um realizador de penitências de acordo com os decretos autorizados. Ele é respeitado por todos nós. Cabe a nós, portanto, esperar por ele. E quando ele estiver sentado em seu assento muito respeitado, tu responderás ao que aquele melhor dos Dvijas te perguntar. Salti disse: que assim seja. E quando o mestre de grande alma estiver sentado, eu narrarei, questionado por ele, histórias sagradas de uma variedade de assuntos. Depois de algum tempo, aquele Brahmani excelente, Saunaka, tendo terminado devidamente todos os seus deveres, e tendo propiciado os deuses com orações e os espíritos dos mortos com oblações de água, voltou ao lugar do sacrifício, onde com Salti sentado diante dela estava a assembleia de santos de votos rígidos sentados comodamente. E quando Saunaka estava sentado no meio dos Ritriks e Sadyas, que também estavam em seus assentos, ele falou o seguinte. Saunaka disse: filho, o teu pai antigamente leu o total dos Puranas, ó filho de Lomaharshana, e o Bharata com Krishna Dvaipayana. Tu também fizeste deles teu estudo. Naqueles registros antigos são narradas histórias interessantes e a história das primeiras gerações de homens sábios, todas as quais nós ouvimos narradas detalhadamente por teu pai. Em primeiro lugar, eu desejo ouvir a história da linhagem de Brigu. Narra aquela história, nós te escutaremos atentamente. Salti respondeu: por mim foi adquirido tudo o que foi estudado antigamente pelos Brahmanes de grande alma, incluindo Vaisampayana, e repetido por eles. Por mim foi adquirido tudo o que foi estudado por meu pai. Ó descendente da linhagem de Brigu, escuta então tudo o que se relaciona com a exaltada linhagem de Brigu, reverenciada por Indra e todos os deuses, pelas tribos de Rishis e Merantas, ventos. Ó grande Milne, eu primeiro relatarei devidamente a história daquela família como contada nos Puranas. O grande e abençoado Santo Brigu, nós estamos informados, foi produzido pelo autoexistente Brahma do fogo no sacrifício de Varuna. E Brigu teve um filho chamado Shyavana, a quem ele amava ternamente. E de Shyavana nasceu um filho virtuoso chamado Pramati. E Pramati teve um filho chamado Huru com Gritashi, a dançarina celeste. E para Huru também com sua esposa Pramadvara nasceu um filho cujo nome era Sunaka. Ele foi, ó Saunaka, teu grande antepassado extremamente virtuoso em seus hábitos. Ele era devotado ao ascetismo, de grande reputação, versado em leis,
e eminente entre aqueles que tinham conhecimento dos Vedas. Ele era virtuoso, verdadeiro, e de alimentação bem regulada. Saunaka disse: ó filho de Suta, eu te pergunto por que o filho ilustre de Brigu se chamava Shyavana. Conta-me tudo. Sauti respondeu: Brigu tinha uma esposa de nome Puloma a quem ele amava afetuosamente. Ela ficou grávida de Brigu. E um dia, enquanto a casta e virtuosa Puloma estava naquela condição, Brigu, notável entre aqueles que são fiéis a sua religião, deixando-a em casa, saiu para realizar suas abluções. Foi então que o Rakshasa chamado Puloma chegou à residência de Brigu. E entrando na residência do Rishi, o Rakshasa viu a esposa de Brigu, impecável em tudo. Vendo-a, ele ficou cheio de luxúria e perdeu a razão. A bela Puloma entreteve o Rakshasa assim chegado com raízes e frutas da floresta. E o Rakshasa, que queimava de desejo ao vê-la, ficou muito encantado e decidiu, ó bom sábio, raptar a ela, que era tão irrepreensível em todos os aspectos. Meu plano está realizado, disse o Rakshasa, e assim, agarrando aquela bela matrona, ele a levou. De fato, ela de sorrisos agradáveis tinha sido prometida a ele pelo próprio pai dela, embora o primeiro a concedesse subsequentemente, segundo os ritos devidos, a Brigu. Tu da linhagem Brigu, aquela injúria doía profundamente na mente do Rakshasa, e ele achou o momento presente muito oportuno para levar embora a senhora. E o Rakshasa viu o recinto no qual o fogo sacrificial era mantido queimando brilhantemente. O Rakshasa então questionou o elemento flamejante: dize-me, ó Agni, esposa de quem essa mulher legitimamente é? Tu és a boca dos deuses. Portanto, tu és obrigado a responder à minha pergunta. Esta dama de natureza superior foi primeiro aceita por mim como esposa, mas seu pai posteriormente entregou ao falso Brigu. Dize-me realmente se essa pessoa formosa pode ser considerada como a esposa de Brigu, pois tendo-a encontrado sozinha eu resolvi levá-la à força do eremitério. Meu coração queima de raiva quando eu penso que Brigu tomou posse dessa mulher de cintura fina, primeiro prometida a mim. Sauti continuou: dessa maneira o Rakshasa perguntou ao deus flamejante do fogo repetidas vezes se a dama era esposa de Brigu. E o deus ficou com medo de dar uma resposta. Tu, ó Deus do fogo, disse ele, resides constantemente dentro de todas as criaturas, como testemunha dos méritos e deméritos dele ou dela. Ó tu respeitado, então responde verdadeiramente a minha pergunta. Brigu não se apropriou dela, que foi escolhida por mim como minha esposa. Tu deves declarar realmente se, portanto, ela é minha esposa por primeira escolha. Depois da tua resposta quanto a se ela é a esposa de Brigu, eu a levarei embora deste eremitério mesmo na tua visão. Portanto, responde verdadeiramente. Sauti continuou: o deus de 7 chamas, tendo ouvido essas palavras do Rakshasa, ficou extremamente aflito, estando com medo de dizer uma mentira e igualmente com medo da maldição de Brigu. E o deus finalmente respondeu em palavras que saíram lentamente. Esta Puloma foi, de fato, escolhida primeiro por ti, ó Rakshasa, mas ela não foi tomada por ti como esposa com ritos e invocações sagradas. Mas essa dama muito afamada foi entregue por seu pai a Brigu como um presente por desejo de bênção. Ela não foi entregue a ti, ó Rakshasa. Essa dama foi devidamente feita sua esposa pelo Rishi Brigu com ritos védicos na minha presença. Esta é ela, eu a reconheço. Eu não ouso falar uma falsidade. Ó tu melhor dos Rakshasas, a falsidade nunca é respeitada nesse mundo. Sauti disse: ó Brahmani, após ouvir aquelas palavras do deus do fogo, o Rakshasa assumiu a forma de um javali, e agarrando a senhora a carregou para longe com a velocidade do vento, até do pensamento. Então o filho de Brigu, que
se encontrava no corpo dela, enfurecido por tal violência, caiu do útero de sua mãe, pelo que ele obteve o nome de Shyavana. E o Rakshasa, percebendo o bebê caído do útero da mãe, brilhante como o sol, soltou a mulher, caiu e foi instantaneamente convertido em cinzas. E a bela Pauloma, perturbada pela angústia, ó Brahmani da linhagem Brigu, ergueu seu filho Shyavana, o filho de Brigu, e caminhou para longe. E Brahma, o avô de todos, a viu, a impecável esposa de seu filho, chorando. E o avô de todos consolou a ela que estava unida ao seu filho. E as gotas de lágrimas que rolaram de seus olhos formaram um grande rio. E aquele rio começou a seguir os passos da esposa do grande asceta Brigu. O avô dos mundos, vendo aquele rio seguir o caminho da esposa de seu filho, deu-lhe um nome ele mesmo, e ele o chamou Vaduzara. E ele passava pelo eremitério de Shyavana. E dessa maneira nasceu Shyavana de grande poder ascético, o filho de Brigu. E Brigu viu seu filho Shyavana e sua bela mãe. E o Risi com raiva a questionou, por quem tu foste identificada para aquele Rakshasa que resolveu te levar? Ó tu de sorrisos agradáveis, o Rakshasa não poderia te reconhecer como minha esposa. Portanto me dás quem foi que disse isso ao Rakshasa, para que eu possa amaldiçoá-lo devido à raiva. E Pauloma respondeu, ó possuidor dos 6 atributos. Eu fui identificada para o Rakshasa por Agni, o deus do fogo. E ele, o Rakshasa, levou embora a mim, que gritava como a Kurari, águia pescadora. E foi somente pelo esplendor ardente deste teu filho que eu fui salva, porque o Rakshasa, vendo este bebê, me largou e ele mesmo caindo no chão foi transformado em cinzas. Salti continuou, Brigu, após ouvir esse relato de Pauloma, ficou muito furioso. E em excesso de ira o Risi amaldiçoou Agni, dizendo, tu comerás de todas as coisas. Assim termina o 6º capítulo chamado A Maldição sobre Agni no Adhyaya Parva. Salti disse, o deus do fogo, enraivecido por causa da maldição de Brigu, dirigiu-se ao Risi desta maneira, o que significa essa impulsividade, ó Brahmani? Que tu demonstraste em relação a mim? Que transgressão pode ser imputada a mim que estava trabalhando para fazer justiça e falar a verdade imparcialmente? Sendo questionado eu dei a resposta verdadeira. Uma testemunha que quando interrogada acerca de um fato do qual ela tem conhecimento o relata de maneira diferente da que é a ruína aos seus antepassados e descendentes até a 7ª geração. Aquele, também, que, conhecendo completamente todos os detalhes de um caso não revela o que sabe quando perguntado é sem dúvida manchado pela culpa. Eu também posso te amaldiçoar, mas Brahmanes são tidos por mim em grande respeito. Embora estes sejam conhecidos por ti, ó Brahmani, eu ainda falarei deles, assim por favor presta atenção. Tendo, por meio de poder ascético, me multiplicado, eu estou presente em várias formas, nos lugares do Roma diário. Em sacrifícios que se estendem por anos, em lugares onde ritos sagrados são realizados, como casamento, etc., e em outros sacrifícios. Com a manteiga que é derramada sobre a minha chama segundo as injunções prescritas nos Vedas, os Deivas e os Pitris são satisfeitos. Os Deivas são as águas, os Pitris também são as águas. Os Deivas têm com os Pitris um direito igual aos sacrifícios chamados Darshas e Purnamasas. Os Deivas, portanto, são os Pitris e os Pitris, os Deivas. Eles são seres idênticos, adorados juntos e também separadamente nas mudanças da lua. Os Deivas e os Pitris comem o que é derramado sobre mim. Eu sou, portanto, chamado de a boca dos Deivas e dos Pitris. Na lua nova os Pitris e na lua cheia os Deivas são alimentados através da minha boca, comendo da manteiga clarificada que é despejada em mim. Sendo, como eu sou, a boca deles.
Como eu posso ser um comedor de todas as coisas, puras e impuras? Então Agni, depois de refletir por um tempo, se retirou de todos os lugares, dos lugares do Homa diário dos Brahmanes, de todos os sacrifícios de longa extensão, dos lugares de ritos sagrados, e de outras cerimônias, sem seus OMS e Vachats, e privados de seus Svadas e Svahas, mantras sacrificais durante as oferendas. Todas as criaturas ficaram muito angustiadas pela perda de seu fogo sacrificial. Os rishis em grande ansiedade foram até os deuses e se dirigiram a eles desta maneira: ó seres impecáveis! As 3 regiões do universo estão confusas pela cessação de seus sacrifícios e cerimônias por causa da perda do fogo. Ordenem o que deve ser feito em relação a este assunto, para que não haja perda de tempo. Então os rishis e os deuses foram juntos à presença de Brahma. E eles explicaram a ele tudo acerca da maldição sobre Agni e da consequente interrupção de todas as cerimônias. E eles disseram: ó tu imensamente afortunado! Agni foi amaldiçoado por Brigu por alguma razão. De fato, sendo a boca dos deuses e também o primeiro que come o que é oferecido em sacrifícios, o comedor também da manteiga sacrificial, como Agni será reduzido à condição de alguém que come de todas as coisas promiscuamente. E o Criador do Universo, ouvindo essas palavras deles, chamou Agni à sua presença. E Brahma se dirigiu a Agni, o Criador de tudo e eterno como ele mesmo, nestas palavras: gentes, tu és o Criador dos mundos e tu és seu destruidor. Tu preservas os 3 mundos e tu és o promotor de todos os sacrifícios e cerimônias. Portanto, te comporta de maneira que as cerimônias não sejam interrompidas. Ó comedor de manteiga sacrificial! Porque tu eides tão tolamente, sendo, como tu és, o Senhor de tudo. Somente tu és sempre puro no universo e tu és seu esteio. Tu, com todo o teu corpo, não serás reduzido ao estado de alguém que come de todas as coisas promiscuamente. Ó tu de chamas, só a chama que está nas tuas partes mais vis comerá de todas as coisas igualmente. O teu corpo que come carne, estando no estômago de todos os animais carnívoros, também comerá de todas as coisas promiscuamente. E como todas as coisas tocadas pelos raios do sol se tornam puras, assim será puro tudo o que for queimado pelas tuas chamas. Tu és, ó fogo, a energia suprema nascida do teu próprio poder. Então, ó Senhor, por esse teu poder fez a maldição do rishi se realizar. Continua a receber a tua própria porção. E a dos deuses, oferecidas à tua boca. Salti continuou: então Agni respondeu ao avô: que assim seja. E ele então partiu para obedecer a ordem do Senhor Supremo. Os deuses e os rishis também voltaram em deleite para o local de onde eles tinham vindo. E os rishis começaram a realizar como antes as suas cerimônias e sacrifícios. E os deuses no céu e todas as criaturas do mundo se regozijaram muito. E Agni também se regozijou. Dessa maneira, pois ele estava livre da probabilidade do pecado. Assim, ó possuidor dos 6 atributos, Agni foi amaldiçoado nos tempos antigos por Brigu. E essa é a antiga história ligada à destruição do Rakshasa, Pauloma e ao nascimento de Shyavana. Assim termina o 7º capítulo do Pauloma Parva do Adhyaya Parva do Mahabharata abençoado. Salti disse: ó Brahmani, Shyavana, o filho de Brigu, gerou um filho no útero de sua esposa Sukanya. E aquele filho era o ilustre Pramati de energia resplandecente. E Pramati gerou no útero de Gritashi um filho chamado Ruru. Ruru gerou em sua esposa Pramadvara um filho chamado Sunaka. Eu relatarei para vocês em detalhes, ó Brahmani, toda a história de Ruru de energia abundante. Ouçam-na então integralmente. Antigamente havia um grande rishi chamado Stulakesa possuidor de poder
ascético e erudição e bondosamente disposto para com todas as criaturas. Naquela época, ó Brahmani sábio, Visvavasu, o rei dos Gandharvas, é dito, teve intimidades com Menaka, a dançarina celeste. E a Epsara Menaka, ó tu da linhagem Brigo, quando chegou a hora, deu à luz um bebê perto do eremitério de Stulakesa. E deixando o bebê recém-nascido nas margens do rio, ó Brahmani. Menaka, a Epsara, sendo desprovida de piedade e vergonha, foi embora. E o Rishi Stulakesa, de grande poder ascético, descobriu o bebê jazendo abandonado em uma parte solitária ao lado do rio. E ele percebeu que era uma menina, brilhante, como o filho de um imortal e resplandecente, por assim dizer, com beleza. E o grande Brahmani, Stulakesa, o principal dos munis, vendo aquela menina, e cheio de compaixão, a pegou e a criou. E a criança encantadora cresceu em sua habitação sagrada. O abençoado Rishi Stulakesa de mente nobre realizou na devida sucessão todas as cerimônias começando com aquela de nascimento, como ordenado pela lei divina. E porque ela superava todas as de seu sexo em bondade, beleza, e em todas as qualidades, o grande Rishi a chamou pelo nome de Pramadvara. E o virtuoso Ruru, tendo visto Pramadvara no eremitério de Stulakesa, se tornou alguém cujo coração tinha sido trespassado pelo Deus do amor. E Ruru, por meio de seus companheiros, fez seu pai Pramati, o filho de Brigu, saber de sua paixão. E Pramati a pediu do afamado Stulakesa para seu filho. E o pai adotivo deu a donzela Pramadvara para Ruru, fixando as núpcias para o dia quando a estrela Varga Daivata, Purva Falguni, estaria ascendente. Então, dentro de poucos dias do tempo fixado para as núpcias, a bela donzela, enquanto brincava com companheiras de seu próprio sexo, sua hora tendo chegado, impelida pelo destino, pisou em uma serpente que ela não percebeu, porque estava enrolada. E o réptil, incitado a executar a vontade do destino, fincou violentamente suas presas envenenadas no corpo da moça desatenta. Picada por aquela serpente, ela imediatamente caiu ao chão sem sentidos, sua cor sumiu e todas as belezas de seu corpo a deixaram. E com cabelo desgrenhado, ela se tornou um espetáculo de dor para suas companheiras e amigas. E ela, que era tão agradável de olhar, se tornou, em sua morte, o que era doloroso demais de olhar. E a moça de cintura fina jazendo no chão como uma pessoa adormecida, sendo dominada pelo veneno da cobra, uma vez mais se tornou mais bela do que em vida. E seu pai adotivo e os outros ascetas santos que estavam lá todos a viram jazendo inerte sobre a terra com o esplendor de um lótus. E então lá chegaram muitos brahmanes notáveis cheios de compaixão, e eles ficaram em volta dela. Svashyatreya, Mahajana, Kushika, Sankamekala, Udalaka, Kata, Sveta de grande renome, Barandvaja, Kaunakutsya, Artisena, Gautama, Pramati e o filho de Pramati, Ruru, e outros habitantes da floresta, foram lá. Quando eles viram aquela donzela jazendo morta no chão, dominada pelo veneno do réptil que a tinha mordido, eles todos choraram cheios de compaixão. Mas Ruru, mortificado além da conta, se retirou da cena. Assim termina o 8º capítulo do Pauloma Parvadu Adhyaya Parvadu. Mahabharata abençoado. Salti disse, enquanto aqueles brahmanes ilustres estavam sentados em volta do corpo morto de Pramadvara, Ruru, extremamente aflito, se retirou para um bosque profundo e lamentou alto. E dominado pela dor, ele se entregou a muitas lamentações comoventes. Lembrando-se de sua amada Pramadvara, ele deu vazão à sua tristeza nas seguintes palavras: ai, a delicada e formosa que aumenta a minha aflição jaz sobre o solo nu. O que pode ser mais deplorável para nós, seus amigos? Se eu tenho sido caridoso, se eu tenho realizado atos de penitência, se eu tenho sempre reverenciado os meus superiores,
que o mérito desses trabalhos restaure a vida à minha amada. Se desde o meu nascimento eu tenho estado controlando as minhas paixões, aderindo aos meus votos, que a bela Pramadvara se levante do chão. E enquanto Ruru estava lamentando a perda de sua noiva, um mensageiro do céu chegou até ele na floresta e se dirigiu a ele desta maneira: as palavras que tu proferes, ó Ruru, em tua aflição são sem dúvida ineficazes. Pois, ó homem pio, alguém pertencente a este mundo cujos dias terminaram nunca pode voltar à vida. Os dias daquela pobre filha de um Gandharvi, uma Apsara, terminaram. Portanto, ó filho, tu não deves entregar teu coração à tristeza. Os grandes deuses, no entanto, providenciaram com antecedência um meio de sua restauração à vida. Se tu concordares com isso, tu poderás receber de volta a tua Pramadvara. E Ruru respondeu: ó mensageiro do céu, o que é que os deuses ordenarão? Conta-me o que é integralmente para que, ao ouvir, eu possa concordar com isto. Cabe a ti me livrar da aflição. E o mensageiro celeste disse a Ruru: renuncia a metade da tua própria vida por tua noiva, e então, ó Ruru da família de Brigu, a tua Pramadvara se levantará do chão. Ó melhor dos mensageiros celestes, eu ofereço de bom grado metade da minha vida em favor da minha noiva. Então que a minha amada se levante mais uma vez em seu vestido e forma adorável. Salti disse, então o rei dos Gandharvas, o pai de Pramadvara, e o mensageiro celeste, ambos de qualidades excelentes, foram ao deus Dharma, o juiz dos mortos, e se dirigiram a ele, dizendo: se for tua vontade, ó Dharmaraja, que é amável Pramadvara, a esposa prometida de Ruru, agora jazendo morta, se levante com a metade da vida de Ruru. E Dharmaraja respondeu: ó mensageiro dos deuses, se esse é teu desejo, que Pramadvara, a noiva de Ruru, se levante, dotada da metade da vida de Ruru. Salti continuou, e quando Dharmaraja tinha dito isso àquela moça de natureza superior, Pramadvara, dotada de metade da vida de Ruru, se levantou como de seu sono. Essa concessão por Ruru de metade do seu próprio período de vida para ressuscitar sua noiva levou posteriormente, como seria visto, ao encurtamento da vida de Ruru. E em um dia auspicioso seus pais alegremente os casaram com os ritos devidos. E os dois passaram seus dias devotados um ao outro. E Ruru, tendo obtido tal esposa que é difícil de ser encontrada, bela e clara como os filamentos do lótus, fez uma promessa para a destruição da raça das serpentes. E toda vez que ele via uma serpente ele ficava cheio de grande ira e sempre a matava com uma arma. Um dia, ó Brahmani, Ruru entrou em uma floresta extensa. E lá ele viu uma velha serpente da espécie Dunduba deitada esticada no chão. E nisso Ruru ergueu em fúria o seu bastão, como o bastão da morte, na intenção de matá-la. Então a Dunduba, dirigindo-se a Ruru, disse: eu não te fiz mal, ó Brahmani. Então por que tu vais me matar por raiva? Assim termina o 9º capítulo do Pauloma Parva do Adhyaya Parva do Mahabharata. Abençoado. Salti disse, e Ruru, ao ouvir aquelas palavras, respondeu: minha esposa, preciosa para mim como a vida, foi mordida por uma cobra, após o que eu fiz, ó cobra, um voto terrível, de que eu mataria toda cobra que pudesse encontrar. Por essa razão eu vou te bater e tu serás privada de vida. E a Dunduba respondeu: ó Brahmani, as cobras que mordem homens são muito diferentes em espécie. Não cabe a te matar Dundubas que são serpentes só no nome, sujeitas como outras serpentes às mesmas calamidades, mas não dividindo a sua boa sorte, no infortúnio as mesmas mas na alegria diferentes. As Dundubas não devem ser mortas por ti sob uma concepção errada. Salti continuou, e o Rissihuru, ouvindo essas palavras da serpente, e vendo que ela estava desnorteada com medo, embora uma cobra da espécie Dunduba não a matou.
E Huru, o possuidor dos 6 atributos, confortando a cobra, se dirigiu a ela, dizendo: conta-me detalhadamente, ó cobra, quem és tu que estás assim metamorfoseado? E a Dunduba respondeu: ó Huru, eu era antigamente um rishi de nome Sahasrapata. E foi pela maldição de um Brahmane que eu fui transformado em uma cobra. E Huru perguntou: ó tu melhor das cobras, por que tu foste amaldiçoado por um Brahmane enfurecido? E por quanto tempo também a tua forma continuará assim? E assim termina o 10º capítulo do Pauloma Parva do Adhyaya Parva. Salti continuou, a Dunduba então disse: antigamente eu tinha um amigo de nome Kagama. Ele era impetuoso em suas palavras e possuidor de poder espiritual em virtude de suas austeridades. E um dia, quando ele estava engajado no Agnihotra, sacrifício do fogo, eu fiz uma cobra falsa de folhas de erva, e em uma brincadeira tentei assustá-lo com ela. E sem demora ele caiu em um desmaio. Ao recuperar os sentidos, aquele asceta sincero e cumpridor de votos, queimando com fúria, exclamou: já que tu fizeste uma cobra falsa impotente para me assustar, tu mesmo te tornarás uma serpente sem veneno pela minha maldição. Ó asceta, eu conhecia bem o poder das punições dele, por isso com um coração agitado eu me dirigi a ele deste modo, me curvando com mãos unidas. Amigo, eu fiz isso como uma piada, para despertar tua risada. Cabe a ti me perdoar e revogar tua maldição. E me vendo extremamente preocupado, o asceta foi persuadido, e ele respondeu, com a respiração quente e difícil: o que eu disse deve acontecer. Ouve o que eu digo e leva seriamente em consideração. Ó virtuoso! Quando Huru, o filho puro de Pramati, aparecer, tu serás liberto da maldição no momento em que o vaias. Tu és o próprio Huru e o filho de Pramati. Ao recuperar a minha forma natural eu te direi algo para o teu benefício. E aquele homem ilustre e o melhor dos Brahmanes então deixou seu corpo de cobra e obteve a sua própria forma e esplendor originais. Ele então dirigiu as seguintes palavras a Huru: de poder incomparável, ó tu principal dos seres criados, em verdade a maior virtude do homem é respeitar a vida dos outros. Por essa razão um Brahmane nunca deve tirar a vida de nenhuma criatura. Um Brahmane deve sempre ser compassivo. Essa é a mais sagrada injunção dos Vedas. Um Brahmane deve ser versado nos Vedas e Vedangas, e deve inspirar todas as criaturas com fé em Deus. Ele deve ser benevolente para com todas as criaturas, sincero e clemente, assim como é seu dever supremo reter os Vedas em sua memória. Os deveres de um kshatriya não são seus. Ser inflexível, brandir o cetro e governar os súditos devidamente são os deveres do kshatriya. Ouve, ó Huru, o relato da destruição de cobras no sacrifício de Janamejaya nos tempos de outrora, e a libertação dos répteis apavorados por aquele melhor dos Dvijas. Astika, profundo em conhecimento védico e poderoso em energia espiritual. E assim termina o 11º capítulo do Pauloma Parva do Adhyaya Parva. Salti continuou, Huru então perguntou: ó melhor dos Dvijas, por que o rei Janamejaya estava decidido a destruir as serpentes? E por que e como elas foram salvas pelo sábio Astika? Eu estou ansioso para ouvir tudo isso em detalhes. O rishi respondeu: ó Huru, a importante história de Astika você ouvirá dos lábios dos Brahmanes. Dizendo isso ele desapareceu. Salti continuou, Huru correu de um lado para outro à procura do rishi desaparecido, e tendo falhado em encontrá-lo em todas as florestas ele caiu ao chão, fatigado. E revolvendo em sua mente as palavras do rishi ele estava muito confuso e parecia estar privado de seus sentidos. Recuperando a consciência, ele voltou para casa e pediu a seu pai para contar a história em questão. Assim pedido, seu pai relatou tudo a respeito da história.
Assim termina o 12º capítulo no Pauloma Parva do A.J. Parva. Traduzido para a prosa inglesa do texto sânscrito original. Por Kisari Mohangaguli de 1883 a 1896. Traduzido para o português por Eleonora Maier de 2005 a 2011 e brevemente revisado pela tradutora em 2016 para alterações gramaticais, para a inclusão de marcadores e para a correção do aviso abaixo. Aviso de atribuição. Digitalizado em sacredtexts.com, 2003. Verificado em Distributed Proof, Juliette Sutherland. Gerente de projetos. Verificação adicional e formatação em sacredtexts.com, por J.B. Herr. Este texto é de domínio público. Estes arquivos podem ser usados para qualquer propósito não comercial, desde que este aviso de atribuição seja mantido intacto.